Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos nesta manhã. Venho trazer nesta manhã as boas novas da salvação. Nós sabemos que as profecias para esses últimos dias, várias estão se cumprindo e muitas outras se cumprirão ainda nestes últimos dias. E nesta manhã quero trazer a atenção de vocês para a profecia de Isaías, capítulo 4, que fala que naquele dia, ou seja, nos últimos dias, 7 mulheres lançarão mão de um homem e dirão a este homem: nós comeremos do nosso próprio pão, nós se vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo o teu nome. Tira o nosso opróbrio. Isaías capítulo 4. Está escrito esta profecia para esses últimos dias. E nesta manhã vou explicar para você detalhe desta profecia. Mulheres em profecia significa igrejas. Então, essas 7 mulheres, nesses últimos dias, elas tiveram um opróbrio. Então, elas lançarão mão de um homem. E este homem, biblicamente, interpretado no próprio contexto do capítulo, fala que é o renovo do Senhor. E o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Mostra em relação a este homem, a Cristo. Então, 7 mulheres representando as 7 igrejas desses últimos dias, simbolicamente, que representa as 7 características maus que é apresentadas nas 7 igrejas de Apocalipse. Estão em todas as igrejas as 7 características mais das 7 igrejas de Apocalipse. Estão em todas as igrejas desses últimos dias. E o que acontecerão? Que elas lançarão mão de um homem. É que a profecia mostra, nesses últimos dias, Cristo incorporado. Cristo vai incorporar num corpo que não é o dele, mas num corpo de um homem. Nós sabemos que Cristo hoje, ele está no santuário do céu, com o seu corpo, com suas mãos feridas, com o seu lado ferido, e com seus pés feridos, e com sua fronte ferida, que ocorreu pela a crucificação aqui na terra. Ele está no céu, com suas mãos feridas, no santuário celestial, intercedendo por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Cristo, com sua primeira pessoa, com o seu corpo, com sua mão ferida, ele está no santuário do céu, fazendo intercessão, fazendo
expiação por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem de seus pecados. Então Cristo, Ele vai incorporar num corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem. E este corpo que ele vai incorporar está descrito na profecia bíblica. Está escrito que em Deuteronômio, capítulo 33, e verso 22, falando da incorporação de Cristo, assim como Cristo encarnou na linhagem de Judá. Foi por isso que o patriarca Jacó falou que Judá é leãozinho, porque Cristo encarnou na primogenitura de Judá. E agora a profecia para Cristo incorporar, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22, que a bênção de Moisés, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Do trono de Deus, Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. O leão da tribo de Judá vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan, o qual é Elias Joanã. Então, quando ele incorporar, então é a segunda pessoa de Cristo. E nesta ocasião que vai se cumprir a profecia que 7 mulheres lançarão mão de um homem quando Cristo estiver incorporado em seu servo no primogênito da linhagem de Dan, para cumprir-se a profecia. Então essas mulheres, representando todas as igrejas dos últimos dias, querendo ser chamadas pelo nome de Elias Joanã, a incorporação de Cristo em Elias Joanã vai trazer opróbrio às igrejas, porque quando Cristo incorporar em Elias Joanã, as igrejas vão perder a sua membresia, elas vão ficar quase provavelmente secas, porque as pessoas passarão para o ministério de Cristo, o qual Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. É esse o opróbrio que elas querem que seja tiradas. É que ser chamada pelo nome de Elias Joanã, para que a sua membresia das suas igrejas, mas elas permanecerão com o opróbrio delas. Elas vão permanecer com o opróbrio as igrejas, porque Cristo incorporado, Ele não vai fazer aliança com essas igrejas. A incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã, já é para dar o aviso da queda das igrejas, avisando que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa que elas estão promovendo unicamente junto com a católica. A incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã, é para batalhar contra a besta e contra a imagem da besta. Não é para fazer aliança com igrejas e nem grupos dissidentes de igrejas, mas é para chamar os sinceros das igrejas e os sinceros dos grupos dissidentes das igrejas para se unir no poderoso movimento do Apocalipse, capítulo 18. O movimento que iluminará a terra toda com a glória do Senhor. O movimento conhecido como o quarto anjo.
do Apocalipse capítulo 18. Então o profeta João, ele viu este movimento. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra inteira se iluminou com a sua glória. E exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com elas os reis da terra se prostituíram, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, dará o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio pelo departamento da falsa liberdade religiosa, que todas unidas com o Ministério Público Federal, unida com o Estado, unida com o Vaticano, unido com a besta, estão promovendo. Tudo vai ser desmascarado. A falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo, essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. A besta na Idade Média, através da diabólica inquisição da Igreja Católica, matou mais de 100 milhões de protestantes. E agora a imagem da besta é os protestantes dos últimos dias, apostatados, promovendo a falsa liberdade religiosa, que, através da falsa liberdade religiosa, a Igreja Católica fez a sua obra sanguinária. Foi através da primeira lei de liberdade religiosa que Constantino fez no ano 313, que a Igreja Católica, na Idade Média, matou mais de 100 milhões de protestantes. E agora, nesses últimos dias, os protestantes apostatados, promovendo a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino, o qual houve o Concílio do Vaticano II, no ano 1962 a 1965, e foi dado essa falsa liberdade religiosa para as igrejas promover, e agora elas estão promovendo, sim, a imagem da besta, é uma cópia de assassinato que a Igreja Católica fez no passado. A imagem da besta, as igrejas protestantes apostatadas farão a mesma obra de assassinato, matando o povo de Deus através do Estado, através do poder civil. Isso mesmo que vocês estão vindo. A imagem da besta já está formada. É a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, unida com a católica, unida com os protestantes, estão promovendo. Babilônia, a Igreja Católica, ela se embriagou com o sangue dos mártires na Idade Média. A Igreja Católica é a igreja assassina do passado. E a igreja assassina do futuro é agora a imagem da besta. E a principal igreja da imagem da besta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Juntamente com todas as outras protestantes apostatados. Sim, quem está sentada na ONU é a Igreja Adventista, promovendo a mesma liberdade religiosa
de Constantino. Quem está sentada na Casa Branca é a Igreja Adventista, promovendo a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino. É por isso que o Constantino moderno, o qual é Donald Trump, já fez um escritório de fé na Casa Branca para promover essa imagem da besta, que tem um nome de liberdade religiosa. Quem não se unir com essa falsa liberdade religiosa vai ser morto. E quem não vai se unir é o ministério que Cristo estará incorporado em seu servo, em Elias Joanã. O último movimento profético de Deus na terra é o movimento que dá o aviso que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa. Em cada igreja local da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um departamento dessa falsa liberdade religiosa. Em cada igreja local da Igreja Adventista tem o diretor dessa falsa liberdade religiosa. Esse departamento chamado de Assuntos Públicos é a parte da Igreja unida com o Estado. E a palavra liberdade religiosa é a parte do Estado unida com a Igreja. Esse departamento é o departamento da imagem da besta dentro da Igreja Adventista. O departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Quando você trabalha para o governo, você é funcionário público. E no caso da igreja ter um departamento dentro dela com o nome de Assuntos Públicos, mostra que a igreja se tornou uma com o Estado. E isso aconteceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas também não foi somente com ela, foi com as igrejas dos mormons, que são aquela igreja que tem o nome de Santos dos Últimos Dias. Também foi com a Igreja Batista, também foi com a Igreja Assembleia de Deus, também é com todas as igrejas. Elas estão unidas com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa que você vê da propaganda da internet e da televisão. Essa falsa liberdade religiosa que você não pode pregar contra a imoralidade, que você não pode pregar contra as quedas das igrejas. Isso aí que é a perseguição. No passado, os meus irmãos morreram acusados de herege, e o mundo via eles como os monstros. Agora, o povo de Deus, os meus irmãos, vão morrer acusados de intolerante religioso ou de racistas religiosos, por darem o aviso que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio, ou dá o aviso que o espiritismo é do diabo, ou dá o aviso que a Igreja Católica é o sistema da besta, ou dá o aviso que todos os protestantes apostatados fazendo culto no domingo de manhã é receber o sinal da besta. Falando disso, que as igrejas pentecostais faz culto no domingo de manhã, a Igreja Adventista, a UNASP, a Igreja Central do Brasil, agora foi oficialmente, mudou o culto de domingo à noite, o qual na verdade não era domingo à noite, era noite de segunda-feira. Sim, a Igreja Adventista mudou o culto de domingo à noite para domingo de manhã, começando com a Igreja Central do Brasil, a qual é a Igreja Adventista lá em São Paulo, a UNASP, que ela também é uma universidade. Então, quem fazer culto no domingo de manhã, o cara
caso, aqueles que são adventistas já estão recebendo o sinal da besta na mão direita. E no caso daqueles que acreditam que o domingo é o dia do Senhor, já estarão recebendo o sinal da besta na sua testa. Porque aqui está os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. São estes de cima. E esses de baixo, os 10 mandamentos da Igreja Católica, da besta. Os 10 mandamentos da Bíblia. Manda guardar o sábado. Como vocês estão vendo. E dos 10 mandamentos da Igreja Católica, a qual é o sistema da besta, manda guardar o domingo. Então, aqueles que guardar o domingo recebem o sinal da besta. E aqueles que guardar o sábado recebem o sinal de Deus. O domingo é o sinal da besta. O sábado é o sinal de Deus. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todas as igrejas, todos os templos guardarão o domingo. A Igreja Adventista já começou a fazer culto no domingo de manhã, em obediência à besta, em obediência ao Concílio do Vaticano II, para promover a falsa liberdade religiosa. Mas Deus tem um povo que não guardará o domingo. É o povo escolhido por Ele, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora das igrejas adventistas. É a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. É a continuação do ministério Eligeu White, pela a profetisa Deuselene Souza, a serva do Senhor. É a continuação da igreja primitiva e é a restauração de Israel. Então, quando Cristo incorporar as 7 mulheres, representando todas as igrejas dos últimos dias, com as características mais das 7 igrejas de Apocalipse, lançarão mão de um homem, querendo ser chamada pelo nome de Elias Joanã. Porque a incorporação de Cristo em Elias Joanã trouxe o próprio para todas as igrejas. E elas, para não perder a sua membresia, quererão ser chamadas pelo nome de Elias Joanã. Mas o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Não terá parceria com as igrejas que se tornaram moradas de demônio, as quais são todas as igrejas dos últimos dias. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você está na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sai da Igreja Adventista. Se você está na Igreja Assembleia de Deus, sai da Igreja Assembleia de Deus. Se você está na Igreja Católica, sai da Igreja Católica. Se você está na Igreja Universal, Deus é amor, presbiteriana, luterana, quadricular, são muitas para mim dizer todos os nomes dela. Sai, porque o Espírito de Deus não está nessas igrejas. O Espírito de Deus saiu dessas igrejas. Quem está morando dentro das igrejas são os demônios, são os espíritos imundos, são
toda ave imunda e detestáveis. Os pastores são gays, estão pregando no púlpito da igreja. Homens afeminados são os pastores das igrejas, desde a igreja adventista, passando por todas as igrejas pentecostais, até a igreja católica. Homens gays estão no comando da igreja, porque as igrejas se tornaram moradas de demônio. E você, participando dessa igreja, você é participante dos pecados delas. Também você será participante das pragas que cairão sobre elas, se você não sair dessas igrejas moradas de demônio. Então, está feito o convite para você se unir com o quarto anjo, se unir e fazer o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Que Elias Joanã será, pela incorporação, a segunda pessoa de Cristo. Então, louvado seja Deus, o confessar, olhando para o céu, está no lugar do batismo. O batismo perdeu a validade. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Então, esta foi a pregação desta manhã. Amém? E amém.